Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Vamos dando início para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro 3.0. Bora lá! Vamos chegando para avançarmos com o nosso estudo deste livro aqui, ó. O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Vamos continuar avançando nos ensinamentos desse livro aqui, que é um livro que tem o poder de contribuir muito para o nosso despertar espiritual. Contribui muito para que a gente transcenda, para que a gente saia das limitações, das amarras oferecidas pela consciência baseada no ego, que todos nós, sem exceção, precisamos superar, transcender, sem exceção. É um processo arquetípico. É um processo arquetípico, onde nós precisamos vencer, né, determinadas dinâmicas oferecidas pela consciência baseada no ego. Tá? Bom ter vocês aqui. Coloca no chat aí a cidade, estado, país da onde você está falando, e de 0 a 10, como é que você está hoje? Dá uma nota aí. De 0 a 10, como é que você está hoje? Como é que tá aí? Ó, se vocês me verem olhando aqui para o lado, é porque eu deixei umas anotações no computador, tá? E no computador tá aqui uns tópicos para conversar com vocês. Beleza? Então vamos lá, ó. Então é sempre importante nas lives eu fazer uma introdução, né? Fazer uma introdução sobre o que é o ego, né? Toda essa estrutura que nós estamos estudando, que basicamente tem a ver com o que se trata esse livro, né? O que seria uma nova consciência? É uma consciência baseada no coração, uma consciência baseada no self, que o Jung falava, né? O psicanalista espiritualista, o self, que seria nossa parte espiritual, o divino em nós, né? Nossa parte espiritual, o divino em nós. Então, nós temos dois centros de consciência. Nós temos dois centros de consciência. Um baseado no ego, que é essa nossa estrutura mental, é quem nós acreditamos que somos, com base em todo um conjunto de crenças, experiências, idealizações, ilusões. E temos o self, que é o nosso verdadeiro eu, é uma dimensão superior da consciência. E aí tem uma frase para começar, né, que vem deste livro, ó. Só existe ego onde não existe presença. Tá? Só existe ego onde não existe presença. Como assim? A mente, ela depende dessa linha de tempo. A nossa mente e, consequentemente, o ego depende dessa questão
dessa linha de tempo que existe na nossa mente, para se situar. No nível espiritual é um eterno agora. Eu sei que é um conceito difícil de abstrair, porque a maioria das pessoas está presa na mente, está totalmente identificada com a mente. E se você parar para perceber, quando você está no rodamuinho mental, você sempre está voltando para coisas do passado, memórias, traumas, questões mal resolvidas, apegos, ou você está projetando o futuro. Aí você fica com ansiedade, você quer controlar, você quer fugir da realidade e você escapa do momento presente, que é onde está o nosso coração, aterrado no agora. A presença espiritual, ela está intimamente intrincada com o agora. Está acima dessa questão de linha de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que tem uma passeata. Tem uma passeata, uma procissão. Aí imagina que você tá lá dentro dessa passeata, lá no meio, e você tá andando. Aí você tá tendo essa noção de que você tá fluindo nessa linha de tempo que seria esse percurso dessa passeata. Agora imagina que aonde está passando essa passeata tem um prédio, lá em cima. E tem uma pessoa lá em cima olhando a passeata desde o começo lá até o final dela. Aproximadamente, metaforicamente, é assim que funciona a nossa consciência mental, que está preso nessa linha de tempo, e a consciência superior que vê o passado e o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo, só que está no agora. Conseguiram? Conseguiram captar? Dá um ok para mim se você conseguiu ter pelo menos uma noção desse ensinamento em relação à linha de tempo. Dá um ok. Senão eu repito. Imagina que tem uma passeata e você se coloca em dois pontos de vista. Um, numa pessoa que está lá dentro da passeata, lá embaixo, fluindo nesse tempo. E uma outra pessoa lá no prédio, lá em cima, conseguindo ver ao mesmo tempo lá o início da passeata e o fim. A consciência superior, ela funciona basicamente dessa forma. É um eterno agora, está acima da linha do tempo. Está acima da linha do tempo. A linha do tempo existe, ela é um referencial para que o ego possa se situar, para que a nossa mente possa se situar nas experiências. Quando a gente fala de tempo, por exemplo, no plano espiritual, ele tem a ver com quantidade de experiência. Por exemplo, se você fala uma alma antiga, aquela pessoa é uma alma antiga, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. A outra pessoa é uma alma mais jovem. Isso tem a ver com quantidade de experiência e não do tipo, é uma alma de 1 zilhão de anos atrás, a outra alma é de milhares de anos atrás. É quantidade de experiência, plano espiritual. Tá? A questão do tempo é uma outra régua, ok? E a presença é uma forma da gente se apoiar na consciência superior, na consciência ao invés da mente. A consciência está acima da mente. É por isso que processos de meditação foca tanto o quê? Na respiração, na autoobservação dos pensamentos, das emoções, para que a gente se volte, retorne ao agora
e saia da identificação com a mente. Saia dessa identificação com a mente e consiga observar os conteúdos da mente ao invés de ser arrastado por eles. Meditação, yoga, vocês podem perceber que são caminhos, o Qigong, o Tai Chi, até as artes marciais tem muito isso também, para você voltar pro agora. Por exemplo, pratiquei Kung Fu durante muito tempo, né? Eu parei na faixa roxa, que é 2 faixas antes da preta. E se você pensa durante os movimentos que você tem que fazer, você erra. Se você não estiver presente nos movimentos que você tem que fazer, você erra. Se você entrar no mental, ou você faz tudo errado, ou você se você não tiver com a consciência apoiada no corpo, presente, você dispersa e erra tudo. Então, a respiração e o corpo são uma das chaves para a gente transcender o nível mental. Por isso que o yoga é um caminho corporal, arte marcial, caminho corporal, o Qigong, caminho corporal, Tai Chi, caminho corporal. E no livro aqui, o que ele passa? O que ele passa para você fazer? Sentir o corpo interior, voltar a sua consciência para o corpo. Aí você vê muitas pessoas que estão no caminho espiritual negligenciando muito o corpo, negligenciando demais. Aí fica só estudando, só lendo, ou fica só em práticas espirituais, só prática de visualização ou outras coisas. O corpo é a chave. Quase que é um paradoxo, né? Para você despertar espiritualmente, você precisa olhar para a sua matéria, para a sua parte material, que é o seu corpo. Porque no fundo, deixa eu trazer uma clareza para vocês, que vocês precisam sair dessa armadilha no caminho espiritual. É uma armadilha. Muitos de vocês estão presos nessa armadilha. O caminho espiritual, despertar espiritual e caminho espiritual não tem a ver com você, a sua consciência e daqui para lá. Muitas pessoas até, quero voltar para o divino, me fundir em Deus. E no fundo é uma questão de fuga, de escape. Você não entendeu exatamente o que é o caminho espiritual. O caminho espiritual verdadeiro, o despertar espiritual verdadeiro e o que a nova era pede, o que a nova consciência pede é um caminho de lá para cá, não é daqui para lá. Não é você escapar e ir lá e se fundir no divino e transcender aqui. Não é isso. É trazer o divino para cá. É diferente. É aterrar a sua divindade, é aterrar a sua consciência superior na matéria, no seu corpo. É só assim que o que seria nova era, paraíso terrestre, nova terra. É trazer o divino para cá, ancorar as virtudes divinas na sua vida. Ancorar as virtudes divinas na sua vida. No seu trabalho, agir, permitir que Deus haja por meio de você. Na sua saúde, a mesma coisa. Nos seus relacionamentos, permitir que Deus haja por meio de você. Não é você ir daqui para lá. E
80% das pessoas que estão em caminho espiritual tá nesse movimento de ir para lá. Por isso que tem muitas pessoas, por exemplo, que exageram em rituais de ayahuasca. Por isso que tem muitas pessoas que muitas vezes só fica meditando o tempo inteiro ou só lendo, fica só preso no mundo aqui e às vezes a vida prática não anda, porque esquece disso. Despertar espiritual é você trazer o divino de lá para cá. É uma via de lá para cá, não é daqui para lá. De lá para cá. E nós atuarmos como um canal. Nós atuarmos como um canal, uma ponte entre os dois mundos. Qual que é a função do trabalhador da luz? O trabalhador da luz, ele deve ser a ponte entre os mundos. A ponte entre a velha era e a nova era. A ponte entre a velha consciência e a nova consciência. A ponte entre o divino e a matéria. Aí o que acontece com grande parte das pessoas que estão no caminho espiritual? Uma das grandes ciladas. Isolamento. Isolamento. Aí a pessoa se isola de tudo e de todos. Não faz mais nada no mundo. Só fica num universo paralelo. Não faz mais nada no mundo. E aí ela não atua como uma ponte. Você precisa ter os seus movimentos de solitude, de anonimato total, de conexão com você, o seu mundo, para se encontrar, acessar ali, estar livre de influência, acessar ali o seu mundo interno. E depois você precisa fazer a ponte, ajudar a fazer a ponte. Senão, como é que você vai colaborar para que as pessoas que têm contato com você acessem uma consciência diferente? Não faz sentido. Não é verdade? Imagina se Cristo, se Buda, se Krishna, Lao Tse, outros mestres da humanidade, depois da iluminação deles, eles falassem, olha, vamos só ficar aqui na caverna, no deserto, na floresta, seja o que for. O mundo não estaria onde está hoje. O trabalhador da luz precisa fazer a ponte entre os dois mundos. Que lá o Hélio Couto fala muito, estar no mundo e não ser do mundo. Estar no mundo e não ser do mundo. Você já tem uma nova consciência. Mas você precisa estar no mundo, saber transitar no mundo, nas coisas. Você não precisa parar de encontrar as pessoas, fazer as coisas. Nossa função a nossa função é fazer uma ponte. Fazer uma ponte entre os dois mundos. O trabalhador da luz é uma ponte. Se você quebra a sua ponte, você queima a sua ponte só para você ficar isolado na sua ilha de segurança, você está atrapalhando o seu trabalho da luz. Você está no ego ainda, você não está percebendo. Mas você está no ego ainda, buscando a sua segurança, buscando o seu conforto, aquilo que é melhor para você só. Não é assim que funciona. O seu despertar espiritual é uma graça divina. Tudo que você se desenvolve é uma graça divina. Tudo que você se liberta é uma graça divina. Tudo que você se cura é uma graça divina. E essa graça divina precisa ser compartilhada. Compartilhada. Muitas pessoas estão implorando para ter o esclarecimento que você já tem. Você acha que é pouco. Mas muitas pessoas
vão encontrar um nível maior de paz na vida delas e de direção em muita coisa com base no que você já sabe ou que você já tem, mas você fica retendo para você. E você fica retendo para você, você está retendo a vida, o fluxo, e isso é antiprosperidade. Tá? Antiprosperidade. A Eliana falou: acredito que presença é ir pelo caminho do meio, sem pender aos extremos. Essa é uma virtude que precisa ser aplicada na vida, que é a temperança. Por que essa virtude se chama temperança? Porque é o tempero, vem de tempero também. Quando você vai fazer uma comida, se você põe muito de determinado tempero, você estraga a comida. Se você põe pouco, também não fica bom. Tempero é o quê? É uma medida certa. Então, temperança é o quê? A medida certa de todas as coisas. Medida certa de todas as coisas. Você não precisa... Tudo tem... Você pode experienciar as coisas do mundo na medida certa. E essa medida varia de pessoa para pessoa, dependendo dos valores de cada um, propósito e tudo mais. Tá? Tem a medida certa para você se isolar na sua solitude. Tem a medida certa para vocês compartilhar. Tudo tem a dose certa. Tudo bem? Aí vocês têm que tomar cuidado o seguinte, repetindo um ensinamento importante. O ego não é vilão. O ego não é vilão. Porque aí tem pessoas no caminho espiritual que querem rebentar com o seu ego. Aí a pessoa entra num complexo de inferioridade. Tem um amigo meu que tem esse padrão. Ah, a gente não faz nada, a gente não sei o quê. Você vê que é uma humildade meio... qual que é a palavra que eu posso colocar assim? É um autodesprezo. Eu não gosto dessa humildade que é autodesprezo. Você precisa ter um ego com autoconfiança. Você precisa, sabe, ter uma personalidade forte. Você precisa ter uma autoestima. Se você fica se rebaixando para você ser humilde, eu não acredito que esse é o caminho. Já repeti, os grandes mestres da humanidade tinham um ego fortíssimo. Como é que eles iam aguentar a missão que eles tinham? Tem que ter uma personalidade forte. Só que é uma personalidade educada, curada, a serviço da consciência superior. Complexo de inferioridade não é humildade. Você ficar se rebaixando não é humildade. É totalmente diferente. Ego é uma ilusão de separação, é um estado de inconsciência que precisa ser conscientizado e redirecionado. É aquilo que te leva a ser apenas autocentrado, só focado nos seus interesses. E quando você está inconsciente, aí o ego tem movimentos disfuncionais. Conforme você vai se tornando cada vez mais consciente, e esse ego vai sendo guiado pela consciência divina em você, ele vai fazer coisas boas. Ele tem uma parte fundamental na realidade. Até quando você... Parem para refletir. Até quando você está totalmente perdido no ego e tomando um monte de atitude distorcida com base no ego, mesmo assim, ele está cumprindo um papel de importância. Por exemplo, no passado, onde eu estava muito mais apoiado no ego, tive diversas atitudes complicadas no meu caminho, que eu precisei conscientizar, arrepender, corrigir.
olhando para essa minha história de vida hoje, cumpri um papel de importância. Aquilo também estava dentro de um plano a ser cumprido. Então o ego, ele tem uma função na realidade. Ele tem uma função, está cumprindo um papel de importância. Por isso que você tem que tomar cuidado num caminho espiritual, você não pode ficar se julgando, se apontando o dedo. Quando você está fazendo isso, é o ego disfarçado. Você está tendo uma atitude egóica perante o seu ego. Não adianta nada. É só uma outra ferramenta, um outro nível de ego. Não é verdade? Você não vai transcender por meio do julgamento. É porque são 3 níveis de despertar espiritual nesse sentido. Entenda o seguinte, um primeiro nível é quando a pessoa está totalmente imersa no ego. E ela não consegue nem vislumbrar o que é isso, o que está acontecendo. Ela ainda não está totalmente imersa na mente e aí não consegue observar de fora. Ter essa autoconsciência. Níveis mais avançados de autoconsciência. Aí vocês já estão num nível mais avançado aqui, né, do que uma pessoa às vezes na rua que nunca ouviu falar nesses assuntos. Vocês já estão num nível mais avançado, tá? Que é a segunda etapa, que normalmente é onde vocês pecam pela questão que eu vou falar agora. E eu também estou nesse nível também, não transcendi plenamente, ok? Por favor, não me olhem como um santo com as questões transcendidas plenamente. Eu só estou com um nível maior de autoconhecimento e de conhecimento sobre o assunto. Tem muita coisa para superar e transcender ainda nisso. Tá? Qual que é essa armadilha desse segundo nível? Você já consegue ter uma observação melhor, porém, agora com essa observação que você tem, você se coloca julgamento, você se olha com julgamento. Antes você não enxergava, o quarto estava bagunçado, mas a luz estava apagada, você não via toda a bagunça. Agora, você está tendo mais conhecimento, mais despertar, a luz está entrando, sua consciência está expandindo, você começa a ver a bagunça que estava. Tá? Você começa a saber verdades incômodas sobre você mesmo. Aí que tem, porém, e é aí que muitos caem no despertar decadente. Olha para esse quarto bagunçado, que é você, que é sua vida, que é sua família, e não consegue aceitar. E entra numa consciência de julgamento. Entra numa consciência de querer mudar, não por amor próprio, mudar por não aceitação de quem você é. Você olha, toma consciência da verdade sobre si mesmo, ou da realidade, ou da sua família, seja o que for, e nega. Não consegue aceitar, entra num julgamento. Olha como eu sou, olha quem eu sou, olha como minha família é, olha como a realidade é, deveria ser assim, assado. Aí você entra em resistência, julgamento, fica apontando o dedo, quer mudar na força porque você não aceita, você não entende o propósito maior por trás de toda essa bagunça, aí você fica brigando com a realidade apresentada. Você fica brigando com a realidade apresentada sobre si mesma, sobre o seu ego, sobre sua família, o que for. O quarto escuro bagunçado que a luz foi acesa.
E aí o que te prende nesse nível é o julgamento. Você se olha com julgamento. 97% das pessoas que estão aqui, se não for praticamente todo mundo, se olha com julgamento. Vai falar que não é verdade. Fala para mim no chat. É verdade ou não? Você se olha com julgamento ou não? Sim ou não? Põe aí para mim. Se você se olha com julgamento ou não. Do tipo, eu não deveria ser assim. Deveria ser de outra forma. E qual que é o ensinamento? Aquilo que você resiste, persiste. Não é esse o ensinamento? Aquilo que você resiste, persiste. É básico. Quando você... Aí eu entro com a consciência sistêmica. Eu entro com a consciência sistêmica. Primeira lei. Lei do pertencimento. Quando a gente fala de lei do pertencimento, nós não estamos falando apenas de pessoas. Nós não estamos falando apenas de um ancestral, de alguém da sua família, de um assassino lá, uma vítima, todo esse movimento da constelação que precisa ser integrado. Isso, a lei do pertencimento, ela tem a ver também com, por exemplo, o seu passado, com partes suas, com o seu ego, com a negatividade dentro de você, com as suas distorções de caráter. Tudo pertence, tudo deve ser reconhecido e tudo tem uma importância, tudo tem um propósito. Então, esse lado seu, o que é iluminação? Iluminação não é você pôr luz naquilo que está escuro? Iluminação é você pôr luz naquilo que está escuro, não é? Luz naquilo que está escuro, iluminação, porque você pôr luz no que já está iluminado, não é iluminação, já está iluminado. Iluminação é você pôr luz naquilo que está escuro. E aquilo que está escuro em você é o lado seu que você não gosta, que você reprime, que você põe na sombra, deixa aqui escondidinho, você não quer ver, não quer aceitar, não quer integrar. E você se julga. Você se julga. A lei do pertencimento diz: tudo tem importância. Tudo pertence e cumpre um propósito maior no todo. Ou seja, para que você consiga se transformar num novo humano, já fazendo uma palhinha da comunidade para vocês, tudo que vocês vão aprender, quem tiver com a gente. Para você se tornar um novo humano, para você ir para uma nova era na sua vida e uma nova era na Terra, você vai precisar amar o seu velho humano em você. O eu em você que você não gosta, que você rejeita, que você julga o tempo inteiro. É um movimento de auto-amor, de amor próprio a iluminação. E a parte mais importante é iluminar o lado que você menos gosta em você. Iluminação é trazer luz para o seu lado escuro. Trazer luz para o seu lado escuro. Então, muitos de vocês estão presos na questão de julgar uma parte sua. Julgar uma parte sua. E muitos de vocês não conseguem efetuar resultados, mudanças na vida de vocês, porque vocês rejeitam uma parte de vocês.
A lei do pertencimento não fala que aquilo que você exclui tem alguma compensação para voltar para você? Lei do pertencimento. Tudo aquilo que é excluído persiste, vai voltar de alguma forma. Um exemplo bem prático. Você quer superar um vício. Isso acontece muito forte em pessoa que tem que superar um vício. Ou questão de emagrecimento. É um exemplo mais fácil de vocês conseguirem entender. A pessoa quer emagrecer. E ela quer emagrecer efetuando ações na vida dela porque ela odeia o seu lado gordinho, gordinha, ou o lado que está acima do peso. Ela quer efetuar uma mudança nela por auto-rejeição, por não gostar de si mesma, por se rejeitar. Isso não funciona. Isso não funciona. Por quê? Porque essas distorções, sejam elas quais forem do ego, seja um vício, seja estar acima do peso, seja qualquer coisa que você quer mudar na sua vida, está cumprindo um propósito. Não é seu inimigo. Não é algo que é seu inimigo. É algo que está cumprindo um propósito de luz para você, mas você não está enxergando. Nessa questão de vício, por exemplo, o Gabor Maté, aquele terapeuta famoso lá, o senhor, né, que é famoso e ele é especialista nisso. O que ele fala sobre o vício? Vício tem muito apoio no ego também. Né? O que ele fala sobre o vício? Esquece nesse primeiro momento tudo aquilo que está errado a respeito do seu vício. Todo o julgamento, os problemas, tudo o que está errado a respeito do seu vício. E foca naquilo que está certo sobre esse vício. O que você está buscando de positivo por meio dele? É alívio. Tá me ajudando a tapar um vazio. Tá? Qual que é o lado? Lembra? Nada é tão positivo, nada é tão negativo que não tenha algo de positivo. Nada é tão positivo que não tenha algo de negativo. Isso é uma lei universal, que tem a ver com o plano da dualidade que nós estamos. O que está certo? Qual o lado luz disso? Existe. A programação neurolinguística fala, por trás de qualquer comportamento, mesmo aquilo que seja aparentemente totalmente negativo e distorcido, existe uma intenção positiva. Tudo é uma lei. É só você refletir profundamente. E é isso que você precisa abstrair das coisas que você precisa mudar. Por exemplo, tem pessoas, citaram ali compulsão alimentar. Às vezes a compulsão alimentar, ela está ajudando a pessoa a dar conta de um trauma, uma dor emocional, um estresse que sem isso, por esse tempo, ela não daria conta. Está cumprindo um propósito de luz. Então, para que você consiga mudar questões do seu ego e transcender para um próximo nível, primeiramente você vai precisar aceitar e amar essa parte sua. É contrassenso, não é? Que a maioria das pessoas quer mudar pela insatisfação e rejeição e sentimento negativo por aquilo que você quer mudar. Só que você cria uma cisão em você. Você cria uma ruptura em você. Você cria uma ruptura em você. E não adianta você rejeitar uma parte sua. Quando você rejeita uma parte sua, ela vira uma sombra. Quando você exclui uma parte sua, ela vira uma sombra e vai dar um jeito de retornar para você.
Então você precisa mudar, para você mudar de verdade e de forma mais efetiva, você vai precisar mudar por meio de amor próprio e não de autorrejeição. A autorrejeição é o ego atuando. Amor próprio é o divino atuando. Ok? Você quer mudar por autorrejeição. Você quer mudar por meio de uma consciência baseada no ego. David Hawkins fala, isso não tem força, tem menos, é uma escala de consciência inferior. Se você quer mudar para um nível superior, você vai precisar acessar um nível de consciência superior. Então você vai precisar olhar para aquilo que você quer mudar em você com compaixão, com aceitação, com amor incondicional sobre você mesma, você mesmo. E aí, quando você toma uma decisão de mudança e de transformação que é baseada em amor próprio, ela tem muito mais força do que quando ela é baseada em auto-julgamento e auto-rejeição. Por exemplo, eu vou emagrecer que, por amor próprio, é o caminho certo a conduzir por mim. Cuidar da minha saúde porque eu me amo. Cuidar da minha saúde, inclusive da minha aparência, da minha autoestima, da minha autoconfiança, da minha estética, porque eu me amo. E não porque eu me odeio. Eu me odeio como uma pessoa que está acima do peso ou está obesa. Então é por isso que as pessoas fazem procedimentos que se machucam, porque elas estão atuando com base na auto-rejeição. Eu vou mudar esse vício na minha vida porque eu me amo, porque eu amo minha família, porque se eu ficar nisso eu estou prejudicando eles também. Por amor à minha família, por amor a mim, ao meu propósito. É outro poder. O David Hawkins fala, você vai atuar por poder verdadeiro, divino, elevado, ou você vai atuar por força? Forçar. Se você está na auto-rejeição, eu quero mudar isso porque eu não gosto de mim, é o ego atuando. Você vai atuar por meio da força. E quando você atua por meio da força, você recebe força de oposição. É uma lei da física. Você faz a força para um lado, vem uma força do outro lado. Você tem a força de oposição é maior. Quando você atua pelo poder divino, é diferente. De cima para baixo é outro tipo de intervenção. Aí para vocês, só um parênteses sobre vício para vocês entenderem, uma curiosidade e inclusive dos ensinamentos do David Hawkins. Vocês sabiam, as substâncias químicas que viciam, elas têm um nível de consciência inferior. Se você colocar lá pela tabela de Hawkins, elas têm um nível tipo 50, 100, um nível baixo, negativo, as substâncias viciantes. Ou seja, o que o David Hawkins fala? Elas por elas mesmas, elas não têm o poder sobre a pessoa. A não ser que a pessoa esteja num nível de consciência 50 e a substância tem um nível de consciência 60, 70. Aí a substância vai ter poder sobre a pessoa. Tá? Mas, por exemplo, no caso de vocês, vamos supor que vocês têm um vício a superar. Tenho certeza que se vocês não estão no 200 lá, vocês estão próximo ou já estão lá acima do nível que ele fala a escala do positivo. Quem está aqui estudando essas coisas dificilmente vai estar lá no pleno negativo lá da escala. Tá? Mas qual que é o porém? Quando a pessoa bebe, por exemplo, a bebida tem um nível de consciência baixo ali, se eu não me engano, no nível do desejo. Só que quando a pessoa bebe e ela tem aquela mudança na consciência dela, esse estado de consciência que a pessoa atinge por meio da bebida, por meio do cigarro, por meio de outra droga, seja o que for,
é um estado de consciência que vibra mais elevado. Por exemplo, a aceitação, que é o nível 350. Por isso que a pessoa fala, vou afogar as mágoas, o quê? E ela bebe e naquele momento ela consegue relaxar e soltar melhor. Então, o estado de consciência que ela atinge pela substância química é um estado que tem um nível maior. E é nisso que a pessoa vicia. É nisso que a pessoa vicia. David Hawkins é especialista em tirar as pessoas do vício. Mas como? Fazendo a pessoa atingir esse estado de consciência que ela busca por meio da substância ou por meio da comida. Vocês que estão compulsão alimentar, no fundo você não quer o alimento. Você quer o estado de consciência que o alimento te oferece. Você quer sentir o amor da vovó. Aí você come aquela comida, você come um monte de coisa ali porque se conecta com a sua mãe, com a sua avó. Não é a comida, você quer o amor ali, o afeto. Entendeu? É nisso que vicia. Porque você quer viver nesse estado de consciência, mas você está aqui, no momento. Então, o que ele fala? A substância por si só, ela não tem poder sobre nós. É o estado de consciência, que ela permite. Por isso que tem muitas pessoas que estão viciadas em rituais de ayahuasca, por exemplo. E vai falar que não está. Tem pessoas que estão sim. Mas não é na substância, é no estado de consciência. A pessoa quer viver aqui nesse nível. Mas ela ainda depende de uma substância. E David Hawkins fala que você consegue atingir esses estados galgando na montanha interior. Porque esses estados, entendam o seguinte, esses estados já estão dentro de nós. O estado que você atinge por meio da substância, o cigarro, por exemplo. O cigarro, você se conecta com o agora. O momento que você respira ali, que você se centra, prende a respiração, e o tabaco é uma planta de poder. Até por isso que eu oriento a pessoa a comprar o tabaco puro e pitar ele para fazer uma transição nesse sentido. Livre das outras substâncias químicas que colocam. Ele eleva mesmo a vibração e a consciência. É aí que a pessoa está buscando. Então, imagina que você faz, já até falaram isso no chat. Faz o movimento de você respirar, segurar, se concentrar aqui e soltar. Você já eleva a sua consciência. Você já eleva. O que acontece? A substância, ela tira como se fosse uma barreira, uma película na sua consciência e faz você atingir um estado que já existe em você. A ayahuasca, por exemplo, é isso. Com o DMT, ela dissolve a barreira entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior, para que você acesse o seu nível espiritual que já existe. Então aí no caminho do David Hawkins, que ele ajudava as pessoas, ele trazia formas da pessoa acessar esse nível de consciência superior sem precisar da substância. Aí a Eliane perguntou ali, como elevar esse nível de consciência em uma pessoa viciada? Por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Vocês sabiam que essas instituições, elas vibram em amor incondicional? É o nível de consciência delas. E a pessoa precisa frequentar essas reuniões. Porque por meio dessas reuniões ela acessa um nível de consciência superior, de amor incondicional, de fé.
de união. E essa fé, essa união e todo o movimento ali vibra elevado e ajuda a pessoa a ficar aqui em cima. Aqui em cima por meio de uma força de grupo. Tá? Outras práticas, aí tem vários tipos, né? Mas é que o vício tem uma relação muito forte com rejeição. Com rejeição. Por isso que grupos ajudam muito. Grupos ajudam muito. Pertencer a grupo ajuda muito. Tá? Viciado em postar no Instagram. Isso aí é pessoa que quer ser vista. Você sabe, Gisele. Querer ser vista. E quando você é vista, você se sente o quê? Amada. No fundo, você está buscando amor. No fundo, você está buscando amor. E amor é um estado de consciência que vibra no 500. Você se sente amada quando você é vista pelas pessoas. Reconhecida. Ok? Só um parênteses. Um parênteses. Se você quer mudar algo difícil na sua vida, você precisa primeiro aceitar. Aceitar não é passividade. Não é fazer nada a respeito. É você olhar para isso, o que isso veio cumprir na sua vida. O que isso veio cumprir na sua vida? O que isso veio cumprir na sua vida? O propósito maior e agradecer. Você vai passar a agradecer. Agradecer ao seu eu do passado. Você vai passar a agradecer ao seu eu do passado. Por exemplo, hoje eu sou grato para o meu eu obeso do passado. Por meio dele eu absorvi e desenvolvi diversas forças que me ajudam hoje na minha vida. Entendeu? Eu desenvolvi força de vontade. No meu caminho de emagrecimento, eu desenvolvi força de vontade. Essa força de vontade me ajuda a ter sucesso hoje. Põe uma coisa na sua cabeça. Deus ou o seu divino interior, Deus ou seu divino interior, não permite que algo permaneça na sua vida, mesmo que seja do ego, não permite que algo fique na sua vida, mesmo que seja um movimento egóico, se não estiver cumprindo uma função com você. Por isso que você precisa amar a sua negatividade, amar a sua sombra, que não quer dizer que você não vai fazer nada a respeito. Não é ser leviano, é outra coisa. É outra coisa, não é ser leviano. Você toma consciência do propósito que isso veio cumprir, absorve esse propósito e escolhe fazer diferente por amor próprio, não por auto-julgamento. Se você entra no auto-julgamento, você ainda está no ego. Você não vai passar para um novo nível de consciência. A Silva perguntou, quais atitudes para desfazer lealdades ancestrais? Não tem como desfazer lealdade ancestral. Esse é um outro equívoco. Lealdade, entenda o seguinte, lealdade é uma característica da alma. A alma é leal, não tem jeito. A sua alma é leal aos ancestrais e sempre vai ser eternamente. É leal a Deus, é leal aos seus professores, é leal aos mestres. Não tem como você deixar de ser leal, porque senão você é desleal. E quando você é desleal, você se torna um traidor. E traidor é uma das piores consequências nos níveis de consciência. A questão é como ser leal. A maioria de vocês estão sendo leais na dor e na limitação. E você deve fazer um processo
de ressignificação para você ser leal aos seus ancestrais na saúde, no amor, na prosperidade, na espiritualidade, no sucesso, no amor, nas coisas boas e não na dor e na limitação. É só fazer essa transmutação dessa lealdade. Mas deixar de ser leal não existe. Lealdade é um atributo da alma, não tem jeito. Todos nós somos leais. A questão é o como ser leal. Como ser leal. Tudo bem? Beleza, então. Aí, lembrando pontos importantes. Lembrando pontos importantes, então, de armadilhas do ego. Ó. Então, nós precisamos reeducar o ego. Não adianta você julgar ele. Não adianta você querer excluir ele. Não adianta você querer apagar ele, trancar ele numa jaula. Não vai funcionar. É uma parte sua e tem um lugar. Ele tem um lugar na lei do pertencimento, igual eu falei. O que ele precisa é ser curado e reeducado. Tá? Ele precisa ser curado e reeducado. Por quê? Porque o ego, quando na inconsciência, ele precisa do conflito para existir. Ele morre na paz. Por exemplo, tem pessoas que eu oriento um caminho de pacificação com uma pessoa que ela tem conflito. Dá para ver que a pessoa fica pegada naquele conflito. Ela não consegue parar de ver aquela pessoa como inimiga. Dei uma bronca numa pessoa essa semana por causa disso. O ego da pessoa depende de ficar colocando aquela pessoa como inimiga. Por quê? Porque o ego precisa estar certo. E ele morre na paz. O ego morre na paz. E ele abomina isso. Então ele vai ficar contando historinhas. Ah, mas a pessoa fez isso. Ah, mas a pessoa fez aquilo. Ah, mas ela fez aquilo. E fica contando aquela história 1 milhão de vezes para alimentar o conflito, para que o ego continue existindo e atuando na vida da pessoa e trazendo benefícios secundários. Benefícios secundários. Todo mundo que está na vítima está em benefícios secundários. Já falei, está com carta de vingança na mão. Quando você está na vítima, você tem uma carta de vingança na mão para usar ela o tempo todo. A hora que você precisar, você usa essa carta. Você tem o aval da reivindicação eterna. Enquanto está na vítima, você tem o aval da reivindicação eterna. E quem está num caminho de espiritualidade não pode perder de vista que cria 100% da sua realidade. Você tem que pôr isso na sua porta. Imprime e põe isso na sua porta a hora que você acorda. Eu crio 100% da minha realidade. O outro é só um espelho. Eu criei e atraí essa situação com essa pessoa. Com base nos meus karmas de vidas passadas, com base nas cargas que eu puxei da minha ancestralidade, que eu escolhi puxar inconscientemente, com base em como eu penso, com base em como eu vibro, falo, me comporto. O universo é quântico e cada consciência colapsa a sua realidade. Não é verdade? Eu estou mentindo sobre isso? Eu estou mentindo sobre isso? Não. É assim que funciona a realidade. Mas o ego morre na paz e ele não quer morrer. Ele depende do conflito para existir. Por isso que você fica arrumando conflito com um monte de gente e inclusive consigo mesmo. Por isso o ego cria problemas na mente, revive feridas, interpreta tudo como ameaça e transforma a vida num campo de batalha. Porque ele precisa da guerra e da separação e do conflito com o outro para existir. Não é? Ó, quando tudo está bem,
o ego cria um problema mental para ter algo com que se identificar. Gente, põe na cabeça de vocês. E na minha também. Porque eu não estou em estado de iluminação ainda. Eu não vibro no 600, que é o estado de iluminação lá do Hawkins, pelo menos. Relaxa que estamos tudo no mesmo barco. Tudo que eu falo para vocês, eu estou falando para mim também. Ok? Ó, quando tudo está bem, o ego cria um problema mental para ter algo com que se identificar. Vamos supor que baixa o arcanjo na sua vida. Deus olha para você de uma forma especial. Vamos supor que Deus olha para você de uma forma especial e resolve todos os seus problemas agora. Todos. De saúde, de relacionamento, de prosperidade, de sucesso, tudo. Deus baixa e faz assim, ó. Tá resolvido. 100%. Quanto tempo até a gente criar os mesmos problemas de novo? Quanto tempo até a gente criar os mesmos problemas de novo? É só a programação mental vigente, o seu estado de consciência, aquilo que você está ancorado no seu corpo, começar a agir, que você vai criar de novo, num curto espaço de tempo, você vai estar na mesma história. Porque a história que você está vivendo, que eu estou vivendo, que todos nós estamos vivendo, é fruto do nosso estado de consciência. É tudo com base no estado de consciência. Silvia, eu oriento para você fazer uma terapia sistêmica, ok? Seja a hipnose sistêmica, seja a constelação, precisa ajustar com ferramenta. Tá? Só com... Entra no Instagram do Instituto, tem várias falas sistêmicas lá que ajudam, mas você precisa fazer uma terapia sistêmica para essa questão que você está presa aí, ok? Precisa de alguém te ajudando nesses pontos. Por nós mesmos você fica preso em resistências, tá? É um curto espaço de tempo. Um curto espaço de tempo para você criar o mesmo problema de novo. Os problemas que a gente vive, aquilo que o nosso ego cria na nossa vida, tem a ver com o estado de consciência que a gente está. Não tem como, não existe atalho. Tem uma verdade espiritual que é incômoda. O ego quer atalho, mas não existe atalho no caminho espiritual. Nem se você ficar tomando ayahuasca todo final de semana, se você fazer uma constelação por semana também, não vai substituir a sua expansão de consciência necessária para você sustentar a nova vida que você quer. É por isso que eu decidi criar a comunidade do Novo Humano. Porque eu percebo que você faz as constelações, você faz as hipnoses, você faz os processos com as pessoas. Depois, muitas pessoas tendem a buscar elas criam o problema de novo, ou fica apegado naquilo. Então precisa ter um caminho junto de elevação do estado de consciência, de transformação efetiva da pessoa. Não adianta você achar que você vai ter intervenções cirúrgicas e tudo vai mudar para sempre. Quando você já está num fluxo, você faz uma intervenção, você faz assim, blum, aí você continua no fluxo, você faz uma intervenção, blum, mas se você está parado e você só quer uma intervenção, o seu trem não está andando, não adianta.
A gente cria problema onde não existe. O ego depende disso. Pode estar tudo bem na sua vida. Vai falar que você não fica criando. Imagina só, ó. Vamos supor que você não está num relacionamento. Aí Deus resolve o seu problema. Tó, um bom relacionamento para você. Pronto. Resolveu. Você está num relacionamento excelente. Aí o ego vai fazer o quê? Vai começar a ficar com medo de perder o relacionamento. Cria um problema. Aí Deus vai te ajudar no seu trabalho. Deus vai te ajudar no seu trabalho para você prosperar e ter sucesso. Vai abrir o fluxo. Abrir o fluxo, você começa a prosperar. A coisa começa a avançar, de repente o ego vai fazer o quê? Tô cansado. Tá pesado. Não tô confortável. Quero passear mais. Quero não sei o quê. Ah, mas eu não tô conseguindo fazer aquilo que eu fazia. O meu hobby, eu não tô conseguindo fazer mais o tanto que eu fazia. Vai arranjar o problema de novo. Deus resolve sua saúde. O que o ego vai fazer? Alguma coisa para sabotar. Só se entope de porcaria. Não se cuida. Gente, vocês querem saber qual é a fonte do problema na sua vida? Qual é a fonte do problema na nossa vida? Eu me incluo nisso. A fonte dos problemas na nossa vida. Pega um espelho e fica parado na frente. Faz esse exercício. O Jung fazia a pessoa ficar olhando no espelho por muito tempo. Era um método dele. Colocava a pessoa em frente do espelho e deixava ela olhando um tempão. Até a pessoa começava a ter catarse. É o ego em nós, tá? Não é 100% de você, é uma parte sua, ó. Exemplos do cotidiano. Brigas que começam sozinhas na cabeça. Tá tudo bem, e você começa a pensar numa pessoa, e aí você começa, ai, mas olha o que essa pessoa fez. Olha, não sei o que. Aí você começa a discutir com a pessoa na sua cabeça. Tá? Discussões imaginárias. Necessidade de estar certo. Buscar defeito onde não existe. Lembrar de injustiças para sentir algo. E se manter na consciência de vítima. Se manter no conflito. Tá? Não é? Ó. Queixas e ressentimentos é o combustível do ego. A pessoa não quer abrir mão da dor porque ela virou uma identidade para a pessoa. Olha tudo que fizeram comigo. Olha o que o meu marido fez. Porque eu sempre sofro assim. Ninguém me entende. Sem a dor, ela não sabe quem ela é. E ela tem medo do novo. Ela tem medo de uma realidade onde isso não existe. O ego se apega ao passado para sobreviver no presente. Estar certo e tornar o outro errado. Esse é um dos comportamentos mais evidentes do ego. O ego pensa assim: se eu estiver certo, eu existo. Se eu vencer, eu sou alguém. Se eu perder, eu morro. Por isso que você não tenta por medo de errar. Você nem tenta por medo de errar. É o ego atuando. Por isso ele tem duas reações: ou atacar ou se defender. E se defender pode ser o quê? Se esconder. Tá? Quanto mais fraca a identidade real, quanto mais a pessoa está apoiada no ego, mais forte a necessidade de ter razão. Por exemplo, homens que têm problema de autoestima quer pegar todas as mulheres porque precisa disso para reforçar a sua identidade, de se sentir maior, melhor. Mas o plano externo está evidenciando algo interno. Atitude defensiva. O ego vive armado. Mesmo sem ataque externo,
o ego age como se estivesse sendo atacado, é a vítima eterna. Né? Quando você sente necessidade de ficar se explicando, se justificando, provar, atacar, revidar, é o ego em ação. Tá? O ego transforma percepções em verdades absolutas. Percepções próprias em verdades absolutas e briga com todo mundo para isso. Ele confunde opinião com realidade, julgamento com fato, interpretação com verdade, emoção com identidade, se identifica com as emoções. Você não reage ao que aconteceu, ao fato em si. Por exemplo, quando eu vou constelar as pessoas, tem que ajudar primeiramente elas a sair da interpretação delas sobre o fato e se apoiar na realidade em si. A constelação não tem força quando você constela uma interpretação da pessoa, uma ilusão da pessoa sobre o que aconteceu. Ela tem força quando você constela o que aconteceu, o fato nu e cru, livre e puro. Senão você está constelando uma nuvem. O ego não vive na realidade, vive na narrativa criada por ele mesmo. O ego não é pessoal, ele não é você, não é sobre a sua história pessoal, não é sobre a sua essência. É um fenômeno coletivo, herdado e universal, é a ilusão da separação. É a ilusão da separação que 100% de nós precisamos transcender. Religiões, times, partidos políticos, famílias e até empresas é um ego coletivo. Esses egos exigem identificação, lealdade e conflito. Por isso que na área da política não consegue paz nunca, por exemplo. Por isso que tem briga de torcida. Por isso que tem guerra religiosa. É o ego atuando. Tá? O ego vive de nós contra eles. Nós contra eles. Nós somos os certos, eles são os ruins e temos que combater o inimigo. O ego coletivo é mais perigoso que o individual porque gera guerras. Tá? O ego precisa se sentir mais, de alguma forma, mais inteligente, mais espiritual, mais sofrido, mais ocupado, mais importante, mais correto, mais iluminado. A armadilha espiritual é o ego de a pessoa mais evoluída. Eu sou mais evoluído que a minha família porque eu estou no caminho espiritual, eu estudo constelação. O ego está atuando em você. A fama é um teste espiritual. Ela reforma a identidade ilusória. Por exemplo, eu tenho que me vigiar o tempo inteiro. Só porque eu estou nessa posição de dar live, eu não posso entrar no ego de achar que eu sou melhor do que vocês de alguma maneira. Isso seria o ego atuando de uma maneira sorrateira. Né? Ela reforça a identidade ilusória, a fama, a importância e o especialismo, se não houver presença. Quanto maior a luz, maior a sombra se não houver consciência. Quanto mais a pessoa sobe, por exemplo, se eu tiver uma queda de consciência, se eu deixar a posição que eu estou subir na cabeça, a minha queda é pior do que a de vocês. Ou de outra pessoa, de um artista, de um líder espiritual, a queda é pior. A queda é pior. As consequências são piores. Tem que vigiar muito mais. Muito mais. Quanto mais você vai galgando níveis, os negativos te olham para você. Os negativos olham para você de uma maneira, as tentações aumentam, né? Mas existe diferença entre uma pessoa e outra, umas melhores e outras piores. Quem que estabelece essa régua? O que é melhor e o que é pior? É uma régua pautada por nós. Diante do divino,
Todo mundo importa, todo mundo tem amor incondicional e Deus está dentro de todo mundo. Melhor e pior é somente nível de referência. Sempre vai ter alguém melhor do que você em algo, sempre vai ter alguém pior do que você em algo. E a pessoa que é pior do que você em algo, ela é melhor do que você em outra coisa. E no fundo, estamos tudo no mesmo barco. Estamos tudo no mesmo barco. Tolle ensina aqui, não se vence o ego lutando contra ele. Luta é ego. Tentativa de destruição é ego. Resistência é ego. Quando você percebe o ego dentro de si, o que percebe já é a consciência, não é o ego. Só que se você entrar em julgamento, é mais uma artimanha do ego. Beleza? Valeu a pena essa live de hoje? Então, vamos para cima, apliquem os ensinamentos, senão não adianta nada, tá bom? Até a próxima aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.